Shalom, shalom. Estamos começando mais um devocional, uma palavra fresca do coração de Deus para abençoar o seu coração, para abençoar o seu dia. Sempre começando com esse versículo que diz: esse é o dia que fez o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Que esse seja um dia de bênção para a sua vida, um dia de alegria para você. E hoje a gente vai estar falando sobre vencer a ansiedade, né? O que a Bíblia nos ensina sobre a ansiedade? Nós vivemos em um tempo muito ansioso, a ansiedade tem tomado conta de muitos corações, mas a Bíblia já nos fala sobre isso há mais de 2000 anos atrás, que a Bíblia fala sobre a ansiedade e como é possível vencer a ansiedade. Jesus nos fala sobre isso em Mateus capítulo 6, no versículo 25 até o 34, é um texto maior, você pode ler também com paciência. Ele nos fala sobre como vencer a ansiedade. E aqui em Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e 7, eu quero ler com você esse texto. O apóstolo Paulo nos fala também sobre como vencer a ansiedade, né? A ansiedade que é o mal do século, e alguns estudiosos dizem que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. As pessoas estão muito ansiosas e depois da pandemia, então, né, de 2020 para cá, o nível de ansiedade aumentou mais ainda. Então, o que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Como a Bíblia nos ensina a vencer a ansiedade? O versículo 6 de Filipenses 4 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que texto lindo e precioso. A palavra já começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que tem roubado a tua paz? O que tem roubado a tua tranquilidade? O que tem feito o teu coração ficar angustiado? O que tem feito o teu coração ficar atribulado? O que tem roubado o teu sono? Quais são as preocupações que têm povoado o teu coração? Preocupações talvez com a sua família, com o seu casamento, com os seus filhos, com as finanças, com a empresa, com os negócios, com a sua saúde, seja o que for. A recomendação bíblica, a recomendação da palavra de Deus é: não andeis ansiosos com coisa alguma. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ed, seja bem-vinda, Deus abençoe poderosamente. Bem-vindo, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então a Bíblia nos fala que nós precisamos vencer a ansiedade. Já começa dizendo isso: não fiquem ansiosos por nada, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não permita que a ansiedade domine o teu coração, não permita que a ansiedade domine o teu ser. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai roubar a nossa qualidade de vida, né? A ansiedade rouba a nossa paz, a ansiedade rouba a nossa tranquilidade, a ansiedade rouba uma boa noite de sono, né? Uma boa noite de sono. A ansiedade, ela rouba bons relacionamentos, porque quando você está ansioso, você acaba descontando nas pessoas que estão próximas a você, principalmente da sua família. Você acaba descontando a sua ansiedade, a sua intranquilidade nas pessoas que você mais ama, né? Então acaba ferindo os seus relacionamentos. Então a ansiedade, ela é uma ladra da nossa qualidade de vida, né? Então Deus quer que nós tenhamos uma excelente qualidade de vida. Então a ansiedade, ela acaba roubando essa qualidade de vida. Então Paulo diz aqui nesse texto: não estejais ansiosos por coisa alguma, não fiquem ansiosos por nada. Jesus também fala sobre isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Ele diz: olha, não fique ansioso por aquilo que você vai comer, por aquilo que você vai beber, nem por aquilo que você vai vestir, né? E aí, por que Jesus trabalha nessas três coisas? Porque, principalmente na época de Jesus, essas três áreas eram as áreas mais preocupantes para as pessoas, né? A maioria das pessoas, elas tinham muita preocupação com relação ao que comer, o que beber, o que vestir. A preocupação do homem moderno ainda são maiores do que essa, né? Porque muitas pessoas têm o que comer, têm o que beber, têm o que vestir, mesmo assim estão extremamente preocupadas e ansiosas. E aí a ansiedade hoje já é também por outros motivos, não só por esses também, mas por outros motivos. Mas a Bíblia diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma. E aí ele continua: antes, ou seja, em vez disso, em vez de ficar ansioso, em vez de ficar preocupado, em vez de permitir que a ansiedade roube o teu coração, a tua qualidade de vida, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração
com súplicas e ações de graças. Então, o que Paulo está nos ensinando nesse texto? Em vez de você ficar ansioso, em vez de você permitir que a ansiedade amargure o seu coração, azede o seu coração, azede os seus relacionamentos, roube a sua qualidade de vida, roube a sua tranquilidade, roube a sua paz, roube o seu sono, em vez disso, ore a Deus, apresente a Deus as suas orações. Então, qual é o motivo da sua ansiedade? É a sua família? Você está ansioso por conta de um problema que você está enfrentando na família? Então, pegue esse problema que você está enfrentando em sua família e apresente diante de Deus em oração. Ore a Deus por esse problema. O que está deixando você ansioso? É um problema no seu casamento, uma situação com seu marido ou com sua esposa? Então chegue diante de Deus e apresente essa situação a Deus. Diga: Senhor, estou enfrentando essa e essa situação no meu casamento. O que está deixando você ansioso? É uma questão financeira? É algum problema financeiro? São dívidas? Ou alguma situação que você está enfrentando na sua empresa? O que é que está deixando você ansioso? Então pegue esse problema e leve esse problema diante de Deus em oração. O que está deixando você ansioso? É uma situação da sua saúde, é um problema de saúde, né, que está deixando você ansioso, que está tirando a tua tranquilidade, a tua paz, ou deixando você ansiosa? Então pega esse problema de saúde e leve diante de Deus em oração. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Não fique ansioso com nada. Em vez disso, apresente tudo a Deus em oração. Apresente a Deus em oração. Leve esse motivo diante de Deus em oração. Isso que seria uma preocupação, isso que deixaria você ansioso, que deixaria você intranquilo, apresente isso a Deus em oração. A Bíblia está sempre nos incitando a orar, sempre nos convocando a orar, porque a oração, ela traz muita paz para o nosso coração. E você sabe, às vezes você vai orar por uma situação, por um problema que você está enfrentando, por uma dificuldade que você está enfrentando naquele momento, você vai orar por aquilo ali. E nem sempre você vai ter a resposta de imediato, nem sempre você vai sair daquele momento de oração com todos os problemas resolvidos, mas você vai experimentar paz. Todas as vezes que você leva diante de Deus a sua oração, apresentando a Deus aquilo que está te deixando ansioso, aquilo que está te deixando preocupado, aquilo que está abatendo o teu coração, toda vez que você vai diante do Senhor e ora, no final da sua oração, sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar paz. Então a oração é um segredo poderoso para que nós possamos vencer a ansiedade. Então isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, não estejam ansiosos por coisa alguma. Não esteja ansioso quanto ao seu trabalho, não esteja ansioso quanto à questão financeira, não esteja ansioso quanto aos seus relacionamentos, em relação ao seu casamento, em relação à sua empresa, em relação aos seus negócios. Não esteja ansioso por coisa alguma. Em vez disso, faz o quê? Leve tudo diante de Deus em oração. E aí ele diz: com petições, com súplicas, que são orações mais intensas, não é? E também com ações de graças. Por que com ações de graça? Porque você entende que Deus é um Deus bom, que Ele vai ouvir a tua oração, que Ele vai responder a tua oração. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus responde a sua oração. Vou repetir para você: Deus responde a sua oração. Deus está interessado, mais interessado que você, em responder a sua oração. Pode crer no que eu estou te falando. Então Ele vai responder a sua oração. E aí você, sabendo que Ele vai responder a sua oração, o que vai acontecer? A Bíblia diz que você deve apresentar a sua oração a Deus com ações de graças, ou seja, com gratidão, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu creio que o Senhor está ouvindo as minhas orações, eu creio que o Senhor está ouvindo o meu clamor, e eu creio que a resposta virá no tempo do Senhor, mas a resposta virá. E aí no versículo 7 ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Sabe o que esse texto está dizendo? Se você levar a Deus em oração o seu clamor, se você levar a Deus em oração o seu pedido, se você apresentar diante do Senhor a sua súplica, aquilo que está deixando você ansioso, aquilo que está deixando você preocupado, aquilo que está abatendo o teu coração, aquilo que está roubando a tua paz, roubando o teu sono, roubando a tua qualidade de vida, se você decide apresentar isso diante de Deus em oração, com ações de graças, a Bíblia está dizendo: o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Por que o apóstolo Paulo diz aqui que essa paz, que esse tipo de paz excede, ultrapassa todo entendimento? Porque muitas vezes as pessoas não vão conseguir entender, elas vão olhar para você, e elas vão ver você, ver as circunstâncias que você está enfrentando, as lutas, os problemas que você está enfrentando, mas você enfrenta isso com serenidade, com tranquilidade, com leveza, com paz. E as pessoas perguntam:
não entendo como é que esta pessoa está enfrentando tudo isso com essa tranquilidade, com essa paz. É porque a paz de Deus está enchendo o teu coração. Você está enfrentando a luta, você está enfrentando a provação, você talvez está atravessando um deserto, mas você está em paz, você está com paz. Por que você está em paz? Porque você está levando a Deus a sua oração, aquilo que te deixava ansioso, aquilo que te deixava preocupado. Você está levando a Deus isso em oração e, consequentemente, você recebe paz no seu coração. Sabe que você recebe paz? Porque você tem convicção de que o Senhor está contigo. É aquilo que o salmista diz no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, todas as vezes que você apresenta a Deus os seus motivos de oração, que você leva diante do Senhor o seu clamor, sabe o que acontece? Você experimenta essa paz, você crê que a paz que excede todo entendimento guarda o seu coração, você crê que o Senhor está com você crê que a presença do Senhor está contigo, você crê que Ele está te guardando, você crê que Ele está ao seu lado, e essa convicção da presença de Deus com você, essa convicção de que Deus está com você, vai guardar o seu coração em paz. Sabe? Você tem convicção, Deus está comigo. Você pode passar o que passar, mas você tem essa convicção, Deus está comigo. Então essa presença de Deus nos conforta, nos consola. Eu lembro, quando eu era criança, meu pai ele era caminhoneiro. E de vez em quando ele me levava com ele nas suas viagens, né? Então eu lembro de algumas vezes eu viajando com meu pai. E eu me lembro de um episódio bem interessante que aconteceu comigo. Eu tinha mais ou menos uns 5 para 7 anos. E ele entrou dentro da fábrica. A gente foi, né, para uma fábrica onde ele trabalhava. Ele carregava cerveja e refrigerante. E nessa fábrica ele estava carregando refrigerante, caminhão de refrigerante para trazer para Jequié, de Salvador, de Camaçari para Jequié. E eu fui com ele nessa viagem. Só que dentro da fábrica mesmo, onde fabricava mesmo os refrigerantes, eu não podia entrar. Eu podia ficar somente na recepção. E eu dormi, ele me deixou na recepção com um amigo dele, que era o porteiro ali, o recepcionista ali. E aí eu acordei e meu pai estava dentro da fábrica. E eu me lembro que eu acordei, eu fiquei desesperado, eu chorei absurdamente. E aquele porteiro tentando me consolar, me deu bala, me deu bombom, me deu refrigerante. E nada me consolava. Eu chorava copiosamente. Eu só parei de chorar quando meu pai chegou. Quando meu pai chegou, a presença do meu pai fez com que eu parasse de chorar, porque a presença do meu pai representava para mim segurança, a presença do meu pai representava para mim tranquilidade. E aí eu levei isso para a minha vida espiritual depois que eu me converti. Eu posso estar enfrentando o que for, eu posso estar enfrentando os maiores desertos, as maiores lutas. Quando eu tenho convicção de que a presença do meu Pai Celestial está comigo, a presença dele me consola, a presença do Senhor me consola. Então, quando é que você vence a ansiedade? Quando você leva diante de Deus em oração as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus temores. Por quê? Porque quando você leva diante do Senhor em oração os seus clamores, as suas súplicas, você tem essa convicção da presença do Senhor. É como diz o Salmo, no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por que eu não temeria mal algum? Porque tu estás comigo. Eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então essa convicção de que o Senhor está com você, essa convicção de que o Senhor te guarda, essa convicção da presença do Senhor contigo, é que vai trazer paz ao seu coração. Não significa que as coisas mudam automaticamente da noite para o dia. Não significa que as circunstâncias elas são alteráveis da noite para o dia. Não, às vezes a circunstância não muda da noite para o dia, às vezes a circunstância demora um pouco mais para ser alterada, mas você sente paz, você permanece em paz. Por isso que a oração é tão importante para vencer a ansiedade. Eu acho lindo um texto em que a Bíblia fala que o apóstolo Pedro estava preso e ele estava condenado à morte, ele seria morto no dia seguinte por pregar o Evangelho. Mas a Bíblia diz que naquela noite anterior ele dormiu feito uma criança, dormiu um sono profundo, e a igreja estava orando por ele. E ele dormiu tão profundamente, a Bíblia diz que no dia seguinte, o anjo acordou Pedro para libertá-lo. O anjo teve que sacudir Pedro, porque ele estava dormindo num sono profundo. Então Deus quer, irmãos, que mesmo diante de dificuldades, de lutas, de problemas, de adversidades, nós possamos dormir o sono do justo, nós possamos dormir um sono profundo, reparador, na presença do Senhor, sem ansiedade. O que vai fazer isso? Essa convicção da presença de Deus no nosso coração. Então Paulo diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então guarda o coração, que é
aqui é como símbolo do sentimento, vai guardar os seus sentimentos e vai guardar também os seus pensamentos em Cristo Jesus. Você sabe que uma das maiores batalhas que a gente enfrenta é justamente na mente. Nossa mente é um campo de batalha. O inimigo sabe disso, ele quer atacar nossa mente com preocupações, com ansiedade, com temores, com medos. Para quê? Para roubar a nossa qualidade de vida, ok? Para roubar a nossa qualidade de vida. Mas o Senhor quer que nós tenhamos paz em nosso coração, que são os nossos sentimentos, e que nós tenhamos paz também mental, paz em nossa mente. Amém? Então, essa é a dica, é o segredo, né? É o princípio de Deus para a gente vencer a ansiedade. Se você está ansioso por alguma coisa, pega esse motivo de ansiedade e apresenta diante de Deus em oração. Seja o que for, está preocupado com o filho, com a filha, leve isso diante de Deus em oração. Está preocupado com o marido ou com a esposa, leve isso diante de Deus em oração. Está preocupado com a questão financeira, tem roubado a tua tranquilidade, a tua paz, leve isso diante de Deus em oração. Seja o que for que estava roubando a tua paz, seja o que for que estava roubando a tua tranquilidade, apresente isso diante de Deus em oração. E qual é o resultado? A Bíblia diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Nós vamos orar agora e eu quero te pedir que você apresente a Deus a sua oração, que você apresente a Deus aquilo que estava roubando a tua paz, que estava roubando a tua tranquilidade. Olha o que o texto sagrado diz, vou ler mais uma vez para você. Não estejam, não andem ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor? Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesse instante com meu irmão, com minha irmã, e pedir ao Senhor que encha o coração de cada um dos teus filhos de paz, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que estava gerando preocupação, tudo aquilo que estava gerando ansiedade, tudo aquilo que estava gerando medo, tudo aquilo que estava gerando pânico, tudo aquilo que estava, Senhor, roubando a qualidade de vida, tudo aquilo que estava tirando a paz, tirando o sono, tirando o sossego, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor arranque estas coisas, essa ansiedade do coração de cada pessoa agora, em nome de Jesus. Que cada um de nós possamos aprender, Senhor, porque é um aprendizado, que nós possamos aprender, levar aquilo que nos preocupa diante do Senhor em oração, e que nós possamos experimentar paz. Tu mesmo disseste em tua palavra, Senhor Jesus: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tu mesmo disseste em tua palavra, Senhor Jesus: a minha paz vos dou e não vou-la dou como o mundo a dá. Pai, eu te peço nesse instante, enche esse coração de paz, arranca toda a tribulação da alma, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar esse coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós oramos pela família, nós oramos pelas finanças, oramos pela saúde, oramos pela vida dos filhos, Pai. Oramos pela casa, pelo casamento, pela empresa, pelos negócios. Seja o que for que estava criando, Senhor, ansiedade e temor no coração desta pessoa, que nesta hora, Pai, Tu venhas trazer a Tua resposta, a resposta que essa pessoa precisa, que ela receba do Senhor neste dia. Pai, eu te peço que esse seja um dia abençoado, que coisas boas aconteçam na vida dos Teus filhos nesse dia, que o Senhor lhes favoreça com milagres, com a bênção do Senhor, que o Senhor libere coisas grandiosas na vida desta pessoa nesse dia, Senhor. Eu te peço, faz isso, Pai, para a glória do Teu nome. Abençoa o lar, abençoa a família, abençoa a empresa, abençoa os negócios, abençoa o casamento, abençoa a saúde, Pai, em nome de Jesus, e acima de tudo, abençoa o relacionamento que essa pessoa tem contigo. Nós oramos e te pedimos: arranca toda a ansiedade, arranca toda a preocupação, arranca todo o temor, e que haja confiança em cada coração no Senhor. Eu quero profetizar que o melhor de Deus está por vir. Eu quero profetizar que dias melhores virão sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Assim eu profetizo e creio em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Lembre-se, esse é o dia que fez o Senhor. Nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Que hoje seja um dia de celebração para você, que hoje seja um dia de bênção para você, que hoje seja um dia de paz para você, que hoje seja um dia de milagres para você,
Que Deus feche as portas erradas e que Deus abra as portas certas na tua direção, na direção da tua casa, na direção da sua família. Que os céus estejam abertos sobre a sua cabeça e que dos céus você ouça a voz de Deus falando ao teu coração: você é o meu filho ou a minha filha, amado, amada, em quem me alegro. Que essa voz de Deus ao seu coração seja uma convicção, que você tenha a convicção da presença de Deus e que isso te guarde de toda ansiedade, que isso te guarde de toda preocupação. Deus é contigo, Deus te abençoe, shalom, shalom, graça e paz.